Olá! Agricultores familiares reivindicaram políticas públicas para o setor em uma comissão geral que foi realizada no plenário da Câmara. A falta de crédito rural e de assistência técnica foram alguns dos problemas apontados no debate. Atualmente, cerca de 70% dos estabelecimentos rurais do país são da agricultura familiar, com a atuação de mais de 10 milhões de pessoas. E o coordenador da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar, deputado Heitor Schuss, do PSB do Rio Grande do Sul, foi quem solicitou o evento, que reuniu representantes e parlamentares do setor. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado. Ok, obrigado, Regina. Um grande abraço a todos os telespectadores. Deputado, o aumento da fome no país e as mudanças climáticas também foram discutidas nessa comissão geral. Eu queria que o senhor ressaltasse para a gente os principais pontos que foram avaliados. Bom, Regina, em primeiro lugar, uma comissão geral poderíamos dizer que é um grande laboratório, onde nós tivemos mais de 20 entidades, instituições, federações, movimentos sociais que vieram dizer o que eles pensam que precisa ser feito para fortalecer a agricultura familiar e desenvolver o meio rural. Foi para nós um momento muito rico, porque todos têm uma visão, todos têm uma compreensão de que a agricultura familiar ela precisa de apoio, ou seja, políticas públicas. Os dados do IBGE não são bons. Nós ainda temos muitas propriedades, mais de 70%, onde a assistência técnica e a extensão rural ainda não chegaram. Mas e como é que então vai chegar o conhecimento? Essa é a ferramenta que nos falta. Mas nós também temos ouvido muito, Regina, os jovens em especial, dizer o seguinte: eu não posso ficar morando no interior junto com meu pai, com a minha mãe, porque a internet não pega. E o professor quer que eu faça pesquisa, apresente trabalho, eu preciso estudar via remoto e eu não consigo. E o que acontece? Preparam as mochilas e vão-se embora. E depois que forem embora, voltar fica muito mais difícil. Então, eu lhe diria que essa nossa comissão geral trabalhou nessa perspectiva de levantar as demandas. Claro que o que nós queremos no Rio Grande do Sul é bem diferente do que se quer, por exemplo, no Nordeste. Porque o Nordeste ainda dialoga muito com a questão da água. Só que nós, no sul do Brasil, agora estamos vendo uma seca, ou seja, nós também já estamos começando a despertar para a infraestrutura que precisa ser feita para assegurar a água da chuva nas propriedades. Não é que não chove, mas o volume é muito pouco. E aí, como é que vai alimentar os animais? Como é que vai fazer uma irrigação numa pequena horta se não tiver reserva de água? Então, a Comissão Geral ela foi muito nessa questão. A agricultura familiar é importante, produz bastante, mas ela precisa de um apoiamento maior por parte das políticas públicas, nos mais diversos sentidos: assistência técnica, extensão rural, internet, energia elétrica com maior capacidade, os programas sociais da agricultura familiar, como programa de aquisição de alimentos, o PENAI, que dialoga diretamente com a alimentação escolar. São coisas que a partir da pandemia, Regina, ficaram mais importantes, mais necessárias de que andem, que funcionem. E, claro, com isso, o que sempre se fala é crédito rural, financiamento, recurso, tecnologias novas, para que as pessoas possam efetivamente abandonar cada vez mais o serviço braçal, que é cansativo, que é penoso, e ir para o lado do maquinário, dos equipamentos, aumentando a produção e a produtividade. Deputado, e um outro tema também foi levantado, foi a agroecologia, para os pequenos agricultores, mas ainda tem um custo muito alto, não é isso? Na verdade, quando a assistência técnica não leva para o campo as informações da pesquisa, por exemplo, da Embrapa ou de outros institutos, ou também de pesquisas particulares, de empresas que são feitas, o agricultor vai se virando com aquilo que ele aprendeu do pai, do avô, daquele sistema antigo. Só que nós estamos ficando para trás com isso. Por exemplo, hoje alguém abre um computador ou um telefone celular que tem acesso à rede, ele baixa qualquer aplicativo, ele se inteira da questão do tempo,
das questões novas em termos de preço, de cotação de insumos, e quem não tem esse acesso, ele acaba ficando de fora. Então, a agroecologia é importante, sem dúvida nenhuma. Tem muito agricultor que ele não compra adubo, não compra veneno, ele faz uma produção orgânica, mas ele também precisa sair muitas vezes desse processo de produção de subsistência para um processo de mercado, porque tudo tem uma escala, tudo tem um custo. E, portanto, essa é uma temática que também começa a criar força, até porque nós temos muitos chefes de cozinha que agora despertaram para o mercado local, para o produto local. Inclusive, nós temos experiências belíssimas disso, que agora nós estamos vendo ele se aproximar. Os chefes de cozinha estão aproximando quem produz esses produtos diferenciados, com o sabor local, e do consumidor que tem condições de pagar um pouquinho mais, às vezes, mas ele quer exatamente aquele produto que saiu lá da propriedade do seu João, porque ele sabe de onde veio, sabe como foi produzido e sabe que é livre de qualquer impureza e de agrotóxicos. Sim, até porque a agricultura orgânica ainda é muito cara para o consumidor em geral, e isso tem também um custo muito alto para o pequeno produtor, não é isso? É sim, e até porque tudo tem uma questão de escala. Para uma empresa comprar um maquinário, vamos dar um exemplo, um trator, para trabalhar em 10 hectares, tem um custo X. Mas, se for esse mesmo trator trabalhar em 100 hectares, certamente vai ser algum X a menos, porque ele vai ter uma operação maior dentro daquela área de produção. Então, para a agricultura orgânica poder transpor esse período ainda de dificuldades e de obstáculos, nós vamos com certeza precisar de muita literatura, de muita pesquisa, de muito ensino, de aproximar talvez até a escola com aquela famosa pedagogia da alternância que é muito boa, ou seja, o técnico, a pesquisa, a extensão, a Embrapa e outros tantos, a universidade, o próprio governo precisam chegar mais perto de quem está lá no campo. Tá certo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos e participação aqui no Palavra Aberta. Estamos sempre à disposição. Grande abraço a todos. E não esqueçam, se a gente tem alimento é graças aos agricultores. Eu conversei sobre os desafios da agricultura familiar que foram debatidos na Câmara com o coordenador da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar, o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.